Desde pequena, eu sempre fui aquela menina que ninguém notava muito. Tímida, com voz baixa, cabelos presos em um coque mal feito e roupa simples demais para chamar atenção. Eu gostava de observar. Era mais segura nas sombras do que sob os holofotes. Na escola, minha presença era discreta, quase invisível. E talvez por isso mesmo, sempre me esforcei demais para ser uma boa amiga, alguém confiável, leal, mesmo que isso significasse engolir meus próprios sentimentos. Foi nesse cenário que conheci Isabela. Ela era tudo que eu não era. Linda de um jeito cinematográfico, com cabelos que dançavam com o vento e um sorriso que fazia os professores esquecerem as regras. Falava alto, ria alto, e parecia saber exatamente como conquistar todo mundo ao redor. Bastou uma semana para ela se tornar a garota mais popular da turma. E, curiosamente, se aproximar de mim. No começo, achei estranho. Porque ela, com tantas opções, escolheria andar comigo. Mas Isabela dizia que gostava da minha calma, da minha forma de ver o mundo. E eu, bem, me senti especial. Pela primeira vez, alguém como ela queria ser minha amiga. Me deixei levar. Aceitei os elogios. Passei a acompanhá-la em tudo. Festas, trabalhos, confidências. Éramos inseparáveis. Ou melhor, eu era dependente, e ela brilhava. Mas com o tempo, percebi que havia algo de estranho naquela amizade. Sempre que eu comentava sobre algum menino que eu gostava, mesmo que fosse só uma paixonite boba, Isabela demonstrava um interesse súbito por ele. Primeiro com brincadeiras, depois com olhares. No início, achei que era coincidência. Afinal, nossos gostos podiam se parecer, certo? Até que aconteceu pela primeira vez. Comecei a me envolver com Caio, um garoto doce da minha sala. Trocávamos mensagens, caminhávamos juntos até o ponto de ônibus. Eu sentia que algo real estava nascendo. Contei tudo a Isabela, com entusiasmo de quem confia. Ela ouviu, sorriu, e na semana seguinte, ele já não falava mais comigo. 2 dias depois, vi uma foto dos dois no stories dela, sorrindo, abraçados, como se eu nunca tivesse existido. Meu coração afundou, mas minha boca permaneceu fechada. Você está exagerando, eu me dizia. Ela não faria isso. É sua melhor amiga. Mas aquilo não foi um caso isolado. Era como se ela transformasse em jogo qualquer coisa que eu demonstrasse amar, principalmente quando se tratava de atenção masculina. Isabela parecia se alimentar dos olhares que antes vinham para mim. E pior, fazia parecer que nada daquilo era proposital. Ela era apenas irresistível. E eu era a sombra. Demorei muito para enxergar a verdade. Mais ainda para aceitar. Mas o dia em que resolvi parar de engolir sapos, foi o dia em que o jogo virou. E ela finalmente provou do próprio veneno. Conheci Caio no 2º semestre da faculdade. Ele era calmo, observador, com aquele tipo de sorriso que parece conversar mesmo em silêncio. Diferente dos outros caras, ele não se impressionava com a fachada. Preferia conversas longas, olhares sinceros. Começamos a conversar em um trabalho em grupo e, aos poucos, nossos encontros passaram das salas de aula para cafés depois da aula, mensagens até tarde da noite, e risadas que faziam o tempo correr. Ele me fazia sentir vista. Quando contei para Isabela que estava me envolvendo com ele, ela abriu um sorriso largo e disse: "Finalmente! Até que enfim você resolveu sair da concha." Na hora, achei aquilo um apoio. Ela sempre me dizia que eu precisava me valorizar mais, que devia parar de me esconder. Pensei que ela realmente estivesse feliz por mim. Mas, depois disso, Isabela começou a aparecer com mais frequência quando Caio estava por perto. Fazia questão de se sentar ao nosso lado no refeitório, ria alto das piadas dele, e muitas vezes me cortava no meio de uma fala para puxar algum assunto entre os dois. No começo, eu tentei não ligar. Achei que fosse só o jeito dela. Isabela sempre foi expansiva, envolvente, social demais. Talvez estivesse apenas tentando se enturmar. Mas, por dentro, algo doía. Uma noite, estávamos os 3 em um barzinho com outros colegas da turma. Eu me afastei para ir ao banheiro, e quando voltei, vi Isabela e Caio rindo juntos de algo que claramente só eles entendiam. Ela estava com a mão no ombro dele. Ele não recuou. Aquela cena grudou na minha mente como uma farpa.
2 dias depois, Caio terminou comigo por mensagem. Frio. Direto. Disse que não estava mais sentindo a mesma coisa e que era melhor cada um seguir seu caminho. Eu li e reli aquelas palavras sem entender o que tinha acontecido. Nenhum sinal. Nenhuma briga. Só, o fim. Engoli o choro. Não queria parecer fraca. Não queria dar razão àquela voz interna que sussurrava. Ela tirou ele de você. Tentei convencer a mim mesma de que era só azar. Coincidência. Pessoas se afastam. Relacionamentos terminam. Mas então, naquela mesma semana, vi a confirmação que destruiu qualquer dúvida. Estava rolando o feed quando vi uma foto. Isabela e Caio em uma cafeteria. Os dois de mãos dadas, olhando um para o outro. Na legenda, um emoji de coração. Senti como se meu estômago tivesse sido arrancado. Pensei em ligar, em confrontar, em gritar, mas não fiz nada. Apaguei a foto, silenciei os dois e me encolhi. Disse a mim mesma que estava sendo paranoica, que talvez eles realmente tivessem se apaixonado. E mesmo com o coração em pedaços, ainda achei um jeito de me culpar. O que eu não sabia é que aquele seria apenas o primeiro roubo. A primeira de muitas facadas sorridentes. Depois de Caio, prometi a mim mesma que não misturaria mais amizade com relacionamentos. Não por completo, pelo menos. Se me envolvesse com alguém de novo, manteria uma certa distância entre ele e Isabela. Mas fazer isso com alguém tão presente na minha vida era mais difícil do que parecia. Ela estava em tudo, nos eventos, nos grupos de conversa, até mesmo nos meus momentos mais íntimos. Isabela era como um perfume forte, entrava no ambiente e tomava conta do ar. O segundo foi André. Um rapaz doce, atencioso, que conheci no estágio. Começamos devagar, com trocas de olhares e cafés depois do expediente. Quando finalmente começamos a sair, fiz questão de não comentar com ninguém por um tempo, especialmente com Isabela. Mas claro, ela descobriu. Eu estava animada, contando sobre um passeio romântico, quando ela soltou aquele sorriso torto e disse: "Ah, ele? Já vi ele no Instagram. Bem o seu tipo mesmo." Eu sorri sem graça, mas algo na voz dela me arrepiou. 2 semanas depois, notei as mesmas atitudes se repetindo. Isabela surgia por acaso onde estávamos, puxava conversa com ele nos stories, fazia comentários cheios de risadinhas. Quando eu a confrontava, ainda de forma sutil, ela dizia: "Você está com ciúmes? Amiga, eu jamais faria isso com você." Mas fazia. Sempre fazia. André começou a se afastar. As mensagens diminuíram. Os encontros ficaram mais curtos, mais frios. Até que, de novo, terminou por mensagem. Sem explicações. Sem conversa. Dessa vez, jurei que era o último. Mas então veio Rafael. E eu, fui boba o bastante para acreditar que dessa vez seria diferente. Que talvez o problema fosse comigo. Que eu estava atraindo homens instáveis. Não que Isabela estivesse envenenando meus relacionamentos. E adivinha? A história se repetiu. Ela parecia sorrindo, apoiando, dando conselhos de irmã. E quando tudo desmoronava, ela surgia com desculpas prontas, frases do tipo: "Não era sua alma gêmea, você merece alguém melhor." Só que, pouco tempo depois, lá estavam eles, juntos. Em alguma festa, numa foto perdida, ou em algum boato que chegava até mim. Sempre com aquele mesmo padrão. Aproximação, envolvimento, fim. Era como viver em um looping doloroso. Eu comecei a guardar tudo para mim. Não falava mais sobre meus sentimentos. Não compartilhava os detalhes. Tinha medo de parecer paranoica, amarga, ciumenta. O mundo inteiro via Isabela como um raio de luz. E eu? Me sentia como amiga insegura que não sabia lidar com rejeição. A dor crescia em silêncio. Cada roubo deixava um buraco maior. Mas ainda assim, eu me calava. Porque, apesar de tudo, ainda achava que precisava dela. Que sem Isabela, eu voltaria a ser invisível. E então, como uma covarde, continuei fingindo que não via. Mas um dia, eu vi. E nunca mais consegui desver. Eu não estava procurando ninguém. Depois de tantos tombos, meu coração estava em modo de defesa permanente.
Evitava me envolver, desviava de qualquer flerte, e já não acreditava mais em finais felizes. Até que conheci Daniel. Foi em uma livraria pequena, dessas escondidas no centro da cidade. Ele me ajudou a pegar um livro que eu não alcançava na estante mais alta. Era educado, discreto, com olhos escuros que pareciam enxergar mais do que mostravam. Tinha uma elegância natural, um jeito calmo e certeiro de falar. E o mais surpreendente, parecia realmente interessado em mim, em quem eu era por dentro. Começamos a conversar, depois trocamos contatos, e logo estávamos saindo para cafés, passeios culturais, noites de vinho e conversas profundas. Daniel era diferente. Inteligente, charmoso sem esforço, misterioso na medida certa. Ele ouvia. Ele notava. Ele me fazia sentir especial, e não como um prêmio de consolação. Mas o destino, às vezes, tem um senso de humor cruel, ou talvez, perfeitamente calculado. Em uma conversa despretensiosa com um amigo em comum da faculdade, comentei que estava conhecendo alguém novo. Quando mencionei o nome de Daniel, o olhar do meu amigo mudou instantaneamente. Daniel, aquele que deixou a Isabela em pedaços. Meu coração parou por um segundo. Ele contou, sem saber do meu passado com ela, que anos antes Daniel e Isabela haviam tido um breve, porém intenso envolvimento. E que, pela primeira vez, Isabela foi quem levou um fora. Não um simples término. Ela ficou obcecada por ele. Chorava, ligava sem parar, mandava mensagens desesperadas. Ele simplesmente desapareceu. Frio, decidido, sem olhar para trás. Ela nunca superou. Naquela noite, deitada na cama com o celular nas mãos, encarei o teto por horas. A mente fervilhando. Daniel não sabia que eu era amiga dela. Isabela ainda não sabia que eu estava com ele. E ali, naquela encruzilhada silenciosa, uma ideia nasceu. Não foi como um plano maligno de novela. Foi mais como uma fagulha que acendeu no fundo da alma. A chance de virar o jogo. De devolver tudo que ela me fez sentir. A insegurança, a traição, o abandono. Mas sem gritar. Sem confrontar. De forma sutil, fria e deliciosa. Eu não precisaria levantar um dedo. Era só deixá-la fazer o que sempre fez. Se aproximar, conquistar, achar que estava no controle. E, no fim, assistir o mundo dela desmoronar. Exatamente como ela fez com o meu, tantas vezes. Era cruel? Talvez. Mas pela primeira vez, eu não me sentia fraca. Eu tinha a peça-chave. E dessa vez, eu seria jogadora. Comecei a me aproximar de Daniel com mais intensidade. Eu queria que tudo parecesse natural. Para ele, para mim e, principalmente, para Isabela. As conversas viraram encontros mais longos, as mensagens mais íntimas, os toques mais frequentes. Me permiti parecer encantada. E talvez, por momentos breves, até estive. Mas o que crescia dentro de mim não era amor. Era controle. Eu precisava que Isabela visse. Que sentisse o cheiro da novidade. Da competição. Porque eu sabia, mais do que ninguém, que ela não resistiria. O momento veio em uma tarde qualquer. Como se fosse só mais um café entre amigas. Eu comentei, com uma leveza calculada. Estou saindo com alguém. Nada sério ainda, mas ele é diferente. Isabela ergueu as sobrancelhas, interessada. Ah é? Quem? Sorri com suavidade e disse. Daniel. Acho que você não o conhece. Ela apenas assentiu, sem demonstrar reação. Mas seus olhos, eles brilharam de curiosidade. Na semana seguinte, planejei um encontro em grupo. Chamei alguns amigos, e entre eles, Daniel e Isabela. Queria observar. Queria ver a transformação sutil acontecendo diante de mim. E vi. Assim que ela ouviu, seus gestos mudaram. A postura, o tom de voz, até a risada. Ela usava aquele personagem sedutor que eu já conhecia tão bem, o mesmo que tantos homens caíram antes. E Daniel? Ele respondeu com naturalidade, educado, sorridente. Ele não sabia. Para ele, era só mais uma amiga minha, bonita e simpática. Nos dias que seguiram, Isabela começou a perguntar mais sobre ele. Vocês estão mesmo juntos? Parece só amizade. Você acha que ele gosta de você de verdade?
Eu respondia com tranquilidade. Fingia estar apaixonada, vulnerável, completamente envolvida. Sim, acho que sim. Ele é incrível, né? Era como jogar isca ao mar e ver o tubarão circulando. Não demorou para ela começar a seguir Daniel nas redes sociais. Curtidas sutis, comentários engraçadinhos, uma ou outra mensagem sem intenção. Tudo tão previsível quanto repugnante. E Daniel, como sempre, respondia com gentileza. Ele era encantador, sem esforço, sem malícia. Mas também não dizia não. Seu jeito naturalmente envolvente deixava espaço para que Isabela se aproximasse ainda mais, achando que era ela quem estava no controle. Assistir aquilo foi como ver uma peça se desenrolando, mas dessa vez, eu estava nos bastidores. Ela mordia a isca com fome. Achava que estava sendo esperta, irresistível, única. Como sempre. Mas a diferença era que, agora, o roteiro não era dela. Era meu. E eu mal podia esperar pelo próximo ato. Foi quase poético assistir Isabela caindo na própria armadilha. No começo, ela tentou manter o jogo, sedutora, casual, desinteressada. Mas com o tempo, ficou nítido. Ela estava se envolvendo de verdade. Seus olhos brilhavam diferente quando falava de Daniel. O sorriso dela ficava mais leve quando recebia uma resposta dele. E eu via, pela primeira vez, Isabela não apenas jogando, mas sentindo. Daniel, sem saber de nada, continuava sendo ele mesmo. Charmoso, misterioso, gentil quando queria, distante quando necessário. Era o tipo de homem que nunca entregava tudo, e talvez por isso mesmo, se tornasse ainda mais viciante. Isabela não percebeu o risco. Estava tão acostumada a vencer que nem cogitou que, dessa vez, poderia perder. Ela começou a se abrir comigo, o que, ironicamente, me fez rir por dentro. Amiga, eu sei que você tá ficando com ele, mas eu não consigo evitar. É diferente, sabe? Não é como os outros. Com ele, eu me vejo. Fingi surpresa. Fingi empatia. Fingi tudo. A verdade é que, a cada palavra dela, meu senso de justiça se alimentava. Eu não precisava fazer nada. Ela cavava o próprio buraco com as mãos. Poucas semanas depois, os dois começaram a se ver às escondidas. Isabela não sabia que eu sabia. E Daniel, como sempre, achava que era só um caso passageiro. Até que, um dia, tudo parou. Sem aviso. Sem explicação. Daniel simplesmente desapareceu da vida dela. Não respondeu mensagens. Não atendeu ligações. Não apareceu mais nos lugares habituais. Para Isabela, ele virou um fantasma. Frio, inalcançável, cruel. Ela me ligou chorando, soluçando como uma criança. Ele sumiu. Eu não entendo. Eu achava que era real. Foi ali, naquele momento, que percebi. Pela primeira vez, Isabela estava sentindo tudo o que me fez sentir. A insegurança. A rejeição. O abandono. A sensação de não ser suficiente. Mas nela, aquilo foi devastador. Ela passou dias sem sair de casa, desmarcou compromissos, sumiu das redes sociais. Quando nos vimos, ou melhor, quando ela apareceu na minha porta, com os olhos vermelhos, parecia outra pessoa. A maquiagem borrada, a voz trêmula, o orgulho em frangalhos. Será que eu fiz algo errado? Ela perguntou, a voz embargada. E tudo dentro de mim gritava. Você fez isso comigo tantas vezes. Isso é o reflexo do que você espalhou. Mas, por fora, mantive a serenidade. A máscara. Talvez ele não fosse o certo para você, murmurei, devolvendo as palavras que tantas vezes ouvi da boca dela. Isabela estava despedaçada. E eu? Pela primeira vez, não era eu quem carregava os cacos. Ela apareceu sem avisar, como sempre fazia. Eu estava na sala, lendo, quando ouvi a campainha tocar. Abri a porta e lá estava Isabela. Pálida, abatida, com os olhos inchados e os cabelos presos de qualquer jeito. Pela primeira vez, a mulher impecável parecia humana. Frágil. Eu precisava de você, ela disse, quase num sussurro. Assenti, silenciosamente. Deixei que ela entrasse. Sentou-se no sofá como se carregasse o mundo nas costas. E então, desabou. Ele sumiu. Do nada.
Eu juro que pensei que era sério, que a gente estava se conectando de verdade. Eu nunca me senti assim antes. Fiquei calada. Escutei tudo com um misto de compaixão e justiça. Ela continuava. Você me conhece. Sabe que eu não sou de me apaixonar assim. Mas com ele foi diferente. Ele me desmontou. Olhei bem nos olhos dela. Sim, eu sei como é. Ela franziu o senho, confusa. Como assim? Foi nesse instante que meu coração desacelerou. Não por medo, mas por decisão. Eu estava pronta. Pronta para deixar cair todas as máscaras. Ele sumiu porque essa era a ideia. Porque eu queria que você sentisse exatamente o que me fez sentir todas as vezes que roubou alguém da minha vida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os olhos dela se arregalaram como se tivesse levado um tapa. Você, o quê? Daniel não sabia. Mas eu sabia quem ele era para você. E quando percebi que você estava se apaixonando de verdade, eu deixei acontecer. Porque queria te mostrar o sabor da própria medicina. Você tá brincando comigo, ela sussurrou, a voz falhando. Não. Pela primeira vez, não. Ela se levantou num salto. Você armou tudo? Fez eu me apaixonar por ele só para me ver sofrer? Você fez isso comigo por anos, Isabela. Eu só te mostrei o espelho. Os gritos vieram. As acusações. As lágrimas. Ela dizia que eu era cruel, falsa, vingativa. Que tinha destruído a confiança, a amizade, tudo o que construímos. Mas, enquanto ela chorava, berrava, tremia, eu apenas a observava. Com uma estranha paz crescendo dentro de mim. Não era alegria. Era alívio. Como se eu tivesse recuperado algo que me foi tirado há muito tempo. O controle sobre minha própria história. Ela saiu batendo a porta. E eu, não fui atrás. Naquele silêncio que ficou, respirei fundo. Não sei se perdi uma amiga. Ou se finalmente me libertei de uma inimiga disfarçada. Mas ali, naquele instante, eu me senti inteira. Talvez cruel. Mas finalmente inteira. Não vou mentir. Planejar aquilo me deixou suja por dentro. Havia dias em que me olhava no espelho e mal me reconhecia. Sempre fui aquela que evitava conflitos, que engolia o choro, que se calava para manter a paz. Mas, em algum momento, percebi que viver em silêncio era o mesmo que desaparecer. E eu já estava desaparecendo há anos. Sombra de uma amizade que me corroía aos poucos. Isabela foi, por muito tempo, meu espelho distorcido. Tudo o que eu queria ser. E tudo o que eu temia. Linda, forte, confiante. E ao mesmo tempo manipuladora, competitiva, cruel. Ela me fazia acreditar que eu precisava dela. Que sozinha, eu não era suficiente. E eu acreditei. Aceitei suas migalhas como se fossem afeto. Deixei que roubasse meus momentos, meus sentimentos, meus amores. E ainda agradeci por sua presença. Mas chega uma hora em que a alma cansa de ser pisada. E a minha cansou. Planejar aquilo com Daniel não foi sobre maldade. Foi sobre liberdade. Sobre dizer, mesmo sem palavras, eu também existo. E quando vi Isabela cair, me doeu. Mas também me curou. Sim, houve culpa. Ainda há. Porque por mais que ela tenha merecido, por mais que eu tenha sido vítima por tanto tempo, vingança também fere quem a pratica. Mas diferente das feridas que ela me causou, essa foi uma escolha minha. Pela primeira vez, eu estava no controle. Hoje, não sei se ela ainda pensa em mim. Talvez me odeie. Talvez tenha aprendido. Ou talvez tenha apenas seguido em frente, procurando outro coração para quebrar. Mas eu renasci. Aprendi a escolher com mais cuidado quem deixo entrar. Aprendi que amor não precisa doer, e amizade verdadeira não disputa atenção. Apoia, acolhe, cresce junto. E acima de tudo, aprendi a nunca mais me diminuir para caber no espaço de ninguém. Isabela brincou com meus sentimentos. Fez de mim um palco para os próprios aplausos. Mas eu mostrei o que acontece quando o jogo vira. Não precisei gritar. Não precisei me rebaixar. Só esperei. E deixei que ela tropeçasse no próprio veneno. Se isso me torna cruel? Talvez. Mas também me tornou livre. E às vezes, a liberdade vem depois do caos. Depois da dor. Depois da coragem de dizer,
Basta. Hoje, eu caminho sem sombras ao meu lado, sem precisar disputar luz. E finalmente, sou dona da minha própria história.